Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur, esse estudo, a qual nós iremos falar hoje a respeito e dando continuidade, do livro de Yehoshua, Josué. E como sempre, vamos ler os 3 capítulos inteiros e depois iremos dar a explicação no decorrer da leitura. Gostaria de agradecer a todos os irmãos que estão ouvindo, aqueles que irão ouvir no YouTube. Mais tarde nós subiremos esse vídeo para o YouTube e ficará aqui disponível na página Beit Netzer Efrai. Tá? Ficará aqui disponível para que você possa acompanhar pausadamente, observando e entendendo de uma maneira eficaz, aonde o Eterno possa nos revelar, que o Eterno possa abençoar o nosso irmão Nazareno Florencio de Paula, do Rio de Janeiro, que está acompanhando nós aqui através das redes sociais. Bem, uma coisa que as pessoas não podem alegar no futuro ou darem desculpas é a respeito das escrituras. Bem, nós desenvolvemos este papel através do chamado do Eterno, justamente para que as pessoas tenham a oportunidade de entender. Tem pessoas que não têm condições de comprar uma Bíblia, mas ela tem condições de ouvi-la, tá? Nós temos todos os shiur, todos os estudos da Brit Hadashah. Você pode ir lá no YouTube, você pode acompanhar lá no YouTube, rolar, se inscrever, tá? Curtir os vídeos e apertar o sininho lá para que ele crie notificações quando nós publicarmos vídeo, o YouTube possa te avisar. E lá existe vários shiur, vários vídeos falando da Brit Hadashah do Novo Testamento. Agora estamos adentrando ao Velho Testamento, né? O pessoal do cristianismo chama Velho Testamento. Nós chamamos de Taná, e também logo em breve, provavelmente ano que vem, nós iremos adentrar ao estudo da Torá. Olha que coisa maravilhosa. Isso cada Shabat, cada dia de Shabat nós iremos aqui falar a respeito de determinado assunto. E hoje, no livro de Yehoshua, que é Josué, nós iremos ler o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12 de Yehoshua. Depois que lermos Yehoshua, que vai até o capítulo 24, nós iremos entrar no livro de Shoftim, que é Juízes. Shoftim. E nós vamos Juízes. Depois que acabar o livro de Juízes, nós iremos adentrar ao livro de 1 Samuel, e depois 2 Samuel, e aí depois iremos adentrar ao 1 Reis e 2 Reis, e depois os livros dos profetas. Isso nós iremos fazendo decorrer do tempo, né? Para que as pessoas possam acompanhar e entender. Por isso que nós estamos aqui dedicando este momento para você. Baruch Hashem pela sua vida que está acompanhando todos os Shabat. Eu costumo dizer que o Shabat é um dia do Eterno, é o dia do Eterno. Ele não é seu. Nesse dia, você tem que procurar o máximo de não fazer coisas relacionadas ao mundo secular. Você tem que se dedicar ao Eterno. É o que nós fazemos todos os Shabat. Dedicamos o máximo de nossas vidas ao Eterno, e assim temendo Ele e obedecendo o Shabat, essa mitzvah, que é o Shabat, esse mandamento.
Bem, vamos ler o capítulo 10 de Yehoshua. Eu estou usando a tradução David Stem da Bíblia Judaica Completa. Diz o seguinte: quando Adoni-Tzedek, rei de Jerusalém, ouviu como Yehoshua tinha tomado e destruído a cidade de Ai, uma outra coisa que parece que a cidade de Jerusalém ela estava a Deus dará. Há um estudo, relacionado a Malquitzedek, que é rei de Shalem. Shalem era o nome da cidade antigamente chamada hoje Jerusalém, que é Jerusalém. Salém é o nome antigo, visto que também temos um outro nome antigo dado à cidade de Jerusalém, que é a cidade de luz, tá? E esse Malquitzedek, ele era rei dessa cidade. E aqui nós temos um indivíduo, uma pessoa, que ele chega na época de Yehoshua, Adoni-Tzedek, né, rei de Jerusalém, ele chega lá para compartilhar com Yehoshua as guerras e as vitórias. Acompanhamos. Ele tinha feito a Ai e ao seu rei o mesmo que fizera a Jericó e ao seu rei. E como os habitantes de Givion tinham feito paz com Israel e estavam vivendo no meio deles, seu povo ficou grandemente alarmado, pois Givion era tão grande quanto as cidades reais, mas maior que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Assim, Adoni-Tzedek, rei de Jerusalém, mandou a seguinte mensagem para Roham, rei de Hebron, Pirã, rei de Yamurt, e Afiá, rei de Laquish, e Devi, rei de Eglon. Venham e me ajudem, e atacaremos Givion, pois eles fizeram aliança com Yehoshua e o povo de Israel. Assim, os 5 reis do Emori, os reis de Jerusalém, Hevron, Yamut, Laquish e Eglon, ajuntaram-se, foram aos seus exércitos e sitiaram Givion, fazendo guerra contra essas cidades. O povo de Givion enviou uma mensagem a Yehoshua em seu acampamento em Gilgal, dizendo: não ignorem seus servos, venha a nós rapidamente e nos salve. Ajude-nos, pois todos os reis do Emori que moram nas montanhas ajuntaram-se para nos derrotar. Vejam bem, esses reis, Jerusalém estava sendo governada por este rei, né, a qual ele era contra o povo de Israel, embora era rei de Jerusalém, tá? Eu me enganei porque eu confundi aqui Givion, né, o povo de Givion. Mas continuando, ajude-nos, pois todos os reis do Emori que moram nas montanhas ajuntaram-se para nos derrotar. E Yehoshua saiu de Gilgal, ele e todos os soldados com ele, incluindo todos os mais valentes. Adonai disse a Yehoshua: não tenham medo deles, pois eu os entreguei em suas mãos. Nenhum desses homens conseguirá resistir a você. Tá? Tendo levado toda a noite em marcha para sair de Gilgal, Yehoshua os atacou, tomando-os de surpresa. Adonai os lançou em confusão diante de Israel e o derrotou em grande matança em Givion, perseguindo-os ao longo da estrada que sai de Beit Horon, alcançando em Azecar e todo o caminho de Maquedá. Enquanto eles fugiam de Israel na estrada que parte para Beit Horon, Adonai atirou sobre eles grandes pedras de granizo por todo o caminho, e eles morreram. O número dos que morreram por causa da chuva de granizo foi maior do que aqueles que pereceram pela espada de Israel. Então, no dia em que Adonai entregou o Emori ao povo de Israel,
E Yehoshua falou com Adonai na presença de Israel, e ele disse: Sol, pare sobre Gibeon. Lua, você também, pare sobre o vale de Ailon. Assim o sol parou e a lua não apareceu até que Israel tivesse exterminado todos os inimigos. Vejam, de acordo com a ciência, a Terra ela gira em torno de si. O Sol e a Lua eles ficam parados. Então, aqui, né, muitos cientistas dizem, como que pode a Lua parar, o Sol parar, né, a Terra, que é lógico que a gente está vendo aqui, a Terra parar, né? Aqui a gente vê a Terra parando, já que a ciência diz que quem gira é a Terra, não é os planetas. Os planetas estão parados. E aí, muitos cientistas dizem, se houvesse mesmo paralisação da Terra, o que aconteceria? O que aconteceria? Aconteceria várias coisas no oceano. De acordo com a ciência, isso é um fato. Só que quem controla tudo isso é o Eterno. Ele faz o que ele bem quiser. Quando nós limitamos o Eterno, nós estamos cometendo uma idolatria. Veja, Israel ele tinha que matar seus inimigos, destruir seus inimigos, e ele precisava do dia, eles não podiam ir até o outro dia. Então, Yehoshua, homem do Eterno, mandou que a terra parasse, que na realidade a terra é que parou, tá? E aí, na sua cabeça, ele pensava provavelmente que era o Sol que ficava girando em torno da Terra. E não é, de acordo com a ciência, quem gira é a Terra em torno do Sol, tá? E aí, o que nós concluímos com isso? Que ele sabia que a Terra não era ela que girava. Lógico que a ciência naquela época era muito, assim, precária, né? Não existia tanto. Isso está escrito no livro de Yasha. O sol ficou parado no céu e não se pôs por quase todo o dia. Nunca houve um dia como aquele, nem antes e nem depois, quando Adonai ouviu a voz de um homem. Isso aconteceu porque Adonai estava lutando a favor de Israel. Veja que as escrituras elas falam que não foi por causa de um homem. Embora o Eterno ouviu a voz do homem, não foi por causa dele que a terra parou, mas sim por amor a Israel. Então aqui nós vemos grandiosamente o amor que o Eterno tem para com seu povo, principalmente aqueles que se voltam para eles, que o reconhecem. Como hoje nós temos aí muitos israelitas perdidos entre as nações que estão se voltando para o Eterno. Pessoas como eu, você que está me assistindo, me ouvindo, que é enxertado na oliveira, o Eterno tem um amor muito grande por você. Veja que por causa de Israel, o Eterno permitiu que a sua criação, digamos assim, física, tivesse que parar. A sua criação, tudo está na ordem, tudo está perfeito, tudo está girando em perfeita ordem, tudo está normal. De repente acontece algo anormal. Isso mostra claramente que o Eterno ele pode fazer o que ele quiser, tá? Ele pode recolher o oceano em segundos. Ele pode recolher o oceano em segundos. Ele pode recolher o céu como um pergaminho, a qual vai acontecer lá em Gueliano, em Apocalipse, em segundos. Ele pode fazer o sol se apagar em segundos. Tudo ele pode. Embora a sua criação
está em perfeita harmonia, tudo andando perfeitamente, ele pode fazer acontecer o que ele bem quiser. Ok, gente? Então vamos lá. E Yehoshua retornou com todo Israel para o acampamento de Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, haviam fugido e se escondido na caverna de Marquedá. E relataram a Yehoshua que os 5 reis tinham sido descobertos, escondidos na caverna de Maquedá. E Yehoshua disse: façam rolar grandes pedras para a entrada da caverna e coloquem guardas ali para vigiá-los. Todavia vocês não esperem, mas continuem perseguindo seus inimigos e ataquem pela retaguarda. Não permitam que eles voltem às suas cidades, pois Adonai os entregará a vocês. Após Yehoshua e o povo de Israel terem matado todos em uma grande matança, até que todos fossem destruídos e os remanescentes tivessem conseguido entrar nas fortalezas, todo o povo retornou seguro a Yehoshua no acampamento em Maquedá. E ninguém dizia nenhuma palavra contra o povo de Israel. Então Yehoshua, abram a entrada da caverna e tragam aqueles 5 reis para fora em minha presença. Então fizeram isso, trouxeram os 5 reis até Yehoshua, os reis de Jerusalém, Evron, Yamut, Laquish e Egon. Depois de terem trazido os 5 reis até Yehoshua, ele reuniu todos os homens de Israel e disse aos comandantes dos soldados que havia ido com ele: venham até aqui e ponham seus pés no pescoço desses reis. Eles vieram e colocaram os pés nos pescoços deles. E Yehoshua lhes disse: não estejam aflitos nem confusos, mas sejam fortes e corajosos, pois isto é o que Adonai fará com todos os inimigos contra quem vocês lutarem. Assim Yehoshua os enforcou até a morte e os pendurou em 5 árvores, onde permaneceram pendurados até o anoitecer. Ao pôr do sol, Yehoshua deu ordem a eles os abaixarem das árvores e jogarem nas cavernas onde eles estavam escondidos. E lá eles permanecem até os dias de hoje. Naquele dia, Yehoshua conquistou Maquedá, derrotando seus reis pela espada. Ele os destruiu completamente junto com todos ali. Ele não poupou ninguém e fez o rei de Maquedá o mesmo que tinha feito com o rei em Jericó. E Yehoshua entrou em Maquedá e todo o Israel com ele até Leviná. E ele lutou contra Leviná. Adonai também a entregou e seus reis a Israel. Ele os derrotou pela espada com todos que ali estavam. Ele não poupou ninguém e fez ao rei o mesmo que tinha feito com o rei Jericó. E Yehoshua foi de Livinar para Laquish, e todo Israel foi com ele. Ele o cercou e o atacou. Adonai entregou Laquish a Israel. Ele o conquistou no 2º dia, derrotou pela espada e a todos ali, exatamente como havia feito com Livná. No entanto, Horano, rei de Gezer, veio para ajudar Laquish. Então Yehoshua atacou e ao seu povo, até que não sobrasse mais ninguém. Yehoshua partiu de Laquish e todo Israel com ele para Eglon. E ele cercou-os, atacou. Eles os conquistaram naquele mesmo dia, derrubaram pela espada, destruído todos ali completamente da mesma forma que havia feito com Laquish. E Yehoshua partiu a Eglon e todo Israel com ele. Seguiram para Evron e lutaram contra ela. Eles o conquistaram, derrubando-a pela espada, incluindo seus reis, suas aldeias e todos ali. Não pouparam ninguém, exatamente como havia feito em Eglon. Eles os destruíram completamente junto com todos ali. E Yehoshua retornou e todo Israel com ele para Divri e lutou contra eles,
contra eles. Eles o conquistaram com seus reis e todas as suas aldeias, derrubando-as pela espada e destruindo todos ali. Não pouparam ninguém, fizeram com Drivi e com os reis o que havia feito com Hebron e Liviná e seus reis. Assim Yehoshua conquistou toda a terra, as montanhas, o Negev, a Shefilá e as colinas e todos os reis. Ele não poupou ninguém antes, destruiu completamente tudo que tivesse fôlego, como Adonai, o Elohim de Israel, tinha ordenado. E Yehoshua atacou desde Kadesh Barnea até Azar, e toda a terra de Goshen, e de lá até Givion. Yehoshua conquistou todos esses reis e suas terras ao mesmo tempo, porque Adonai, o Elohim de Israel, lutou por Israel. Então Yehoshua retornou e todo Israel com ele para o acampamento em Gilgal. Vejam só, pessoal, olhando assim, parece que há uma carnificina, parece que há um genocídio, parece que há uma matança em massa, a qual Adonai não está preocupado com vidas. Parece que é algo contraditório quando Yeshua disse: amai os seus inimigos e orai por eles, né? Vejam só, esse contexto eu vou explicar novamente. Esse contexto da época contemporânea a esta data, que a qual nós estamos aqui referindo, a época de Yehoshua, era necessário. O Eterno é misericordioso, é compassivo, ele é sublime, ele tem compaixão. Todas essas nações a qual Yehoshua destruiu tiveram a oportunidade de fazer techuvá, de se voltarem para o Eterno. Todas essas nações, todas elas, toda pessoa tem a oportunidade de fazer techuvá. Todas as pessoas da terra, é dado a elas a oportunidade de arrepender-se. Porém, essas pessoas, essas nações, neste contexto, nunca tiveram preocupadas em agradar o Eterno. Nunca tiveram preocupadas em amar o Eterno. Nunca tiveram a capacidade de considerar o Eterno como Criador. Pelo contrário, nós temos visto Yehoshua destruindo portes ídolos, nós temos visto Yehoshua destruindo um monte de idolatria que se espalhava entre as cidades e países. Nós temos visto isso. Ou seja, a criação desonrando o Criador. Poxa, é uma questão de óbvio. Eu sou o exemplo. É uma questão de óbvio. Poxa, de onde eu vim? Quem eu devo dar satisfações? A quem eu devo? É lógico que hoje as religiões estão muito conturbadas, misturadas. Mas, gente, o Eterno, ele é sublime. Ele não se faz visível porque ele não pode habitar essa esfera. Ele não pode, mas você pode senti-lo. Você pode falar com ele. Você pode se comunicar com ele. Coisa que essas pessoas da época contemporânea de Yehoshua não estavam preocupadas. Estavam preocupadas, sim, em realizar os seus desejos, em fazer as suas vontades, em cometer atos terríveis contra o Criador. Aí, meu amigo, vai vir a consequência. Eu costumo dizer que as pessoas gostam de fazer e cometer o errado, mas não assumem. Criam uma sensação de impunidade. É o que acontece hoje. As pessoas fazem coisas, cometem coisas e criam uma sensação de impunidade, como se ninguém estivesse vendo, né?
E pelo contrário, meu amigo, tudo que você faz às escuras será mostrado às claras. Então, pense comigo, né? Você que talvez esteja distante e às vezes fala: nossa, eu estou tão envolvido com religiões que não tenho tempo de nem pensar no eterno. Então pense comigo, fale com ele, né? Dobre o seu joelho, se renda a ele, converse com ele, em vez de conversar com entidades pagãs, com imagens que não te levam a lugar nenhum, que não cheira, tem nariz, mas não cheira, que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não ouvem, que tem mãos, mas não atatam, não pegam, que são feitas como imagem de homem. Uma vez eu perguntei para uma pessoa que adorava imagem, eu disse assim: quem fez essa imagem? E ele disse: foi um homem. Falei: como que pode um homem pecador fazer um santo? Né? E aí ele ficou com a pulga atrás da orelha. Falei: então é isso, né? Então todos tiveram uma oportunidade de mudança. E aí agora a consequência chegou. O prêmio da consequência, o prêmio do pecado que eles cometiam chegou. Chegou. E Yehoshua, ele era um valente. Caleb, eles eram valentes. Apesar de ser líder do povo de Israel, eles eram valentes. E aqui o povo de Israel está conquistando a terra prometida que ele prometeu dar aos seus antepassados. E continuando. Quando Iavim, rei de Atzrol, ouviu sobre isso, informou Ioabe, rei de Madom, ao rei de Shiró, ao rei de Aquishaf, aos reis do norte, nas montanhas de Aravá, ao sul, Quinorote, na Shefilá e nas regiões de Dor, a oeste, ao Quenanim, de leste a oeste, ao Emori, ao Iti, ao Perezi, ao Evuzi, nas montanhas, e ao Ivi, ao pé de Evron, e na terra de Mitzpah. Então se prepararam com todos os seus exércitos, muita gente, em número como a areia do mar, com muitos cavalos e carruagem. Todos esses reis reuniram-se e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. Agora o negócio aqui ficou forte. Veja que esse exército era como a areia do mar, meu amigo. Adonai disse a Yehoshua: não tenha medo deles, pois amanhã, a esta mesma hora, eu derrotarei todos eles, e serão todos mortos diante de Israel. Você deve cortar os tendões dos cavalos deles e queimar as suas carruagens. Então Yehoshua veio até eles repetidamente com todos os seus exércitos e os atacou. E os atacou perto das águas de Merom. Adonai os entregou a Israel. Eles os atacaram e os perseguiram até grande Tsondo, Misrefot Maim e parte oeste do vale de Mitzpah. Eles atacaram até que não restasse nenhum deles. E Yehoshua fez de Mitzpah, fez a eles conforme Adonai ordenou. Cortou os tendões dos cavalos e os queimou suas carruagens. Então Yehoshua retornou e conquistou Hatzor, matando seu rei pela espada. Pois nos tempos passados Hatzor tinha sido capital de todos esses reinos. Eles mataram todos a espada, destruindo completamente. Nada que tivesse fôlego foi poupado. E ele queimou Hatzor até cinzas. Yehoshua conquistou todas as cidades daqueles reis, bem como os próprios reis. Ele os derrotou à espada e os destruiu completamente, assim como Moshe, o servo de Adonai, tinha ordenado. Entretanto, as cidades destruídas nas colinas, Israel não queimou nenhuma, exceto Hatzon, que o próprio Yehoshua queimou. O povo de Israel tomou posse de todos os despojos das cidades e todos os rebanhos. Contudo, o restante eles
o mataram à espada, até que todos fossem exterminados. Não poupou ninguém que tivesse fôlego. Moshe tinha dado ordem a Yehoshua, assim como Adonai dera ordem a Moshe, seu servo. E Yehoshua fez tudo de acordo com esta ordem. E ele fez todas as coisas que Adonai tinha ordenado a Moshe. Assim Yehoshua tomou toda aquela terra, as montanhas do Negev, toda a terra de Goshen, Shefilá, Aravá e as montanhas de Israel e Shefilá. Desde as montanhas que vão em direção ao Seir, Baal-Gad, no vale de Lebanon, no sopé do monte Hermon, e ele conquistou todos os seus reis, aprisionou-se e matou todos. E Yehoshua guerreou contra aqueles reis durante longo tempo. Nenhuma cidade fez a paz com Israel, exceto Ivi, que vivia em Givion. Eles conquistaram tudo nos combates, pois foi o próprio Adonai que endureceu o coração deles para que viessem lutar contra Israel, de maneira que fossem completamente destruídos e exterminados sem misericórdia, como Adonai tinha ordenado a Moshe. As pessoas falam assim, o Eterno induziu. Veja, eu costumo dizer que ninguém surpreende o Eterno, gente. Nenhum ser criado por ele, nada surpreende o Eterno. O Eterno conhece o bem e o mal, ele os fez. Então, no momento em que eu dou só vazão para o mal, o Eterno vai me induzir 7 vezes mais ao mal. Ok? No momento em que eu dou mais vazão a realizar o que é mal, o Eterno vai os induzir 7 vezes mais. Então, no momento em que eu só priorizo o mal na minha vida, o mal virá 7 vezes mais. Ok? No momento em que eu priorizo só o bem, o Eterno vai enviar 7 vezes mais o bem sobre a minha vida. Vejam, você tem o Yetzirará e o Yetziratov, as duas inclinações, uma para o mal e outra para o bem. Qual delas você está priorizando? Né? Como nós vemos os ímpios hoje? Eles priorizam mais o quê? A injustiça, a maldade. Né? Eles priorizam mais as coisas ruins. Então, no momento em que eu priorizo as coisas ruins, o Eterno vai enviar 7 vezes mais. Ok? Existe aquela pessoa que ela não se decide. A maioria das pessoas que não se decidem interiormente, elas estão nas igrejas. Existem pessoas que são a maioria, estão lá para se camuflar. Ok? A maioria, não são todos. Repito, não são todos. Mas a maioria que estão nas igrejas evangélicas estão para esconder seus pecados. Estão para se camuflar. Você já viu aquele soldado de guerra? Ele se camufla, coloca uma roupa verde, meia cinza, para que o inimigo não veja. Assim são as pessoas que estão nas igrejas evangélicas. Né? Você pode ver que quando acontece qualquer coisa, a primeira desculpa é que elas se queixam. Elas não confiam no Eterno. Elas não confiam no Eterno. Tá? Por quê? Porque elas não obedecem. Elas criam uma sensação de que é serva dele, para que os outros vejam. Quando elas chegam na igreja, as pessoas vêm olhar, dar a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmão. Jesus maravilhoso, né, irmã? Né, irmão? E essa pessoa não muda. Essa pessoa no interior, ela não muda. E essas pessoas que não mudam, elas também estão relacionadas no conjunto daqueles que dão prioridade para o mal. Elas não mudam, mas nas
escondidas, na surdinha, elas fazem o quê? Elas vão lá e cometem coisas terríveis. Nós temos vários casos de pastores, membros, padres e assim vai, de pessoas que cometeram coisas erradas, pessoas mau caráter. O problema não é nem a religião, o problema é o mau caráter. E esse mau caráter, às vezes, essas pessoas tiveram também a oportunidade de mudar, mas não mudaram. Então é nesse contexto que Paulo diz que eles enviou as paixões infames, né, para que não venha resplandecer a luz das boas novas a essas pessoas. E as paixões infames são os desejos da velha natureza, ok? E aqui o Eterno está dizendo claramente que ele endureceu o coração dos inimigos. Olha que coisa extraordinária. E aí você entra, parece que há uma contradição. O Eterno está induzindo essas pessoas para guerrear com Israel, sabendo elas que essas pessoas vão morrer, né? Veja, lá na Torá está escrito, e o Eterno endureceu o coração de Faraó, não é isso? É isso, né? E o Eterno endureceu o coração de Faraó. Olha só que coisa. Eu até comento aqui na comunidade e falo para as pessoas, para os membros, e digo, se nós tivéssemos os pensamentos, se nós estivéssemos no lugar de Moisés e tivesse o pensamento que muitos têm hoje, iria dizer para o Eterno, mas é o Senhor que está endurecendo, então por que eu vou falar com ele e implorar para ele? Se é o Senhor que está endurecendo, por que o Senhor não amolece o coração dele? Veja, pessoal, nós temos o Eterno, ele é magnífico. O Eterno endurece o coração de Faraó para que haja uma história. Shimon Bar Yochai, o escritor do Zohar, ele chega a dizer o seguinte: o mal ele serve o Eterno. Olha que coisa. E eu concordo plenamente com ele. O mal serve o Eterno. Serve sim. O mal serve o Eterno. O bem serve o Eterno. Os Shedim, os demônios, servem o Eterno. O Satanás, Ra-Satã, serve o Eterno. O mal serve o Eterno. A serpente serve o Eterno. Os animais servem o Eterno. Tudo serve o Eterno. Então, vejam só, Faraó, ele era um camarada. Esse Faraó, a qual contemporâneo de Moisés, vamos entender esse contexto aqui que a gente está falando do coração duro, que está escrito aqui no livro de Josué, capítulo 11, versículo 20. Depois você pode acompanhar aí, está escrito especificamente. Vamos ler aqui, cadê? Tá aqui, tô marcando aqui para mim não esquecer depois. Pois foi o próprio Adonai que endureceu o coração deles para que viessem lutar contra Israel, de maneira que fossem completamente destruídos e exterminados sem misericórdia, como Adonai tinha ordenado a Moisés. Então foi o próprio Eterno que endureceu o coração. A mesma coisa dos inimigos, aqui de Yehoshua. A mesma coisa foi o que o Eterno fez, endureceu o coração de Faraó. Se você for olhar há um tempo atrás, o Faraó, o antecessor desse Faraó de Moisés, o antecessor, ele foi generoso com Israel, não foi? O que ele fez? Ele deu uma terra para Jacó e seus filhos morarem. Na época de José, que era governador. Faraó foi generoso com José, com Israel. Então a dinastia de Faraó tinha que saber disso. Mas aí se levantou um maldito, um vagabundo, desculpa a expressão da palavra, um sem vergonha,
que esqueceu dessa generosidade que o seu antecessor fez ao povo de Israel e começou a escravizar o povo de Israel. Vejam, não havia, ele por maldade própria começou a fazer isso. O Eterno, tá bom, tá bom. O Eterno começou a endurecer o coração dele. Então veja que o endurecimento do coração vem de acordo com o que eu sou. Então, se há pessoas cegas hoje, pessoal, ignorante hoje, se há pessoas que no evangelho, nas igrejas, que não conseguem ver a verdade, se há pessoas que não conseguem ler a Bíblia, ela desconhece as Escrituras. Ela desconhece, né? Se há pessoas que não conseguem, estão nas igrejas, é porque elas priorizaram o mal antes. Elas priorizaram a maldade antes, assim como que aconteceu com Faraó e com esses inimigos de Israel na época de Jeoshua. Então você conclui que o Eterno endureceu o coração porque essas pessoas já eram más, já eram malditas, já eram ruins, pessoas insanas, pecadoras, que tiveram oportunidade, mas não mudaram. Ok? Então nós temos Israel se destacando, obedecendo ao Eterno. Ué, tá obedecendo o Eterno, então eu vou ajudar o meu povo. Ok? E o Eterno, nesses últimos tempos, tem se mostrado tão generoso, tão misericordioso, tão sublime, que ele está chamando os gentios para fazerem parte. Pessoas de outras nações que não pertencem ao povo de Israel, pessoas que não pertencem ao povo de Israel, a qual o próprio Eterno está chamando os gentios incircuncisos. Shalom, Raimundo Santos, Alexandre, Gabino, Skol. Shabbat Shalom, que o Eterno possa abençoar. E o nosso Nazareno Florencio que está aí, compartilhe essa live. Que o Eterno possa abençoar vocês. Vejam só, nós estamos falando aqui do contexto de Jehoshua, da época de Josué. Era um contexto de conflitos, guerras, vitórias, e assim vai, e assim vai. E aí a gente está entendendo aqui o conceito de coração duro. O coração duro, gente. O coração duro, que o Eterno endurece o coração. E, como eu estou dizendo aqui, o Eterno tem sido generoso e misericordioso. Por quê? Porque ele está chamando muitos gentios a se voltarem. Muitos estão sendo chamados que são israelitas, que estão perdidos entre as nações. E ele está chamando. Só que ele chama. Como Yeshua disse, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Agora eu tenho que me fazer escolhido. Ok? Eu vou ser chamado, como ele está fazendo, o Eterno. Mas eu tenho que me fazer escolhido. Como? Obedecendo, né? Participando dos estudos, né? Dedicando o dia de Shabat para o Eterno, obedecendo essa mitzvah do Shabat, indo numa comunidade, estudando as Escrituras, compreendendo assim como era na época. Na época de Yeshua, eles não iam num computador. Não tinha computador, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Mas eles iam aonde? Nas sinagogas. Eles iam prestar um serviço ao Eterno no Shabat. Não era no domingo. Eles iam no Shabat. Estudar, ouvir, entender. Bem-aventurados são os que ouvem. Por isso que nossas lives, a maioria, ela é áudio. Porque ouvir, de acordo com a psicologia, quando você dedica muito a ouvir, e o ouvir sem ver e ouvir,
você compreende mais. Porque se você vê e se você ouve, você pode me julgar pelo que eu sou. Ou seja, olha, cara, eu não gostei muito da cara desse senhor, dessa pessoa. Eu não gostei. Então, sem conhecer, você pode me julgar e acaba perdendo o vínculo da essência, né? Isso vai muito de cada um. Mas é um fato. Não posso deixar de dizer que é um fato. Eu prefiro o áudio, porque você me ouve, me entende, sem me ver. Entendeu? É essa a questão. Existem pessoas que fazem com vídeo e tudo, são pessoas carismáticas, pessoas eloquentes, oh, bacana, legal, vai embora, vamos embora. Mas eu prefiro o que Yeshua disse: bem-aventurados que ouvem, os que ouvem. Então nós estamos aqui para ouvir, tá? Então tendemos a esse coração duro e o Eterno endurece o coração mesmo, tá? E veja, ninguém tá imune a esse endurecimento de coração que o Eterno endurece. Ninguém está imune. Todos podem ter o coração endurecido pelo Eterno. Se assim você se achar orgulhoso, prepotente, né? Insensato, arrogante. Então, se você for assim, o Eterno vai endurecer o seu coração a ponto de você não ver o óbvio. Olha que coisa mais terrível. Quando eu não enxergo o óbvio, a razão, eu estou quase indo para um hospício espiritual. Os sintomas, vem os sintomas. Quando eu não enxergo o óbvio, eu estou com um pé no hospício espiritual. Eu tô sendo, ficando cego pelo Eterno. Ok? Isso acontece, tá? Isso acontece. Você tem que entender que o Eterno ele é misericordioso, mas ele é justo. Capítulo 12 diz o seguinte: então estes são os reis da terra a quem o povo de Israel derrotou e da terra de quem se apossaram, a leste do Iaden, desde o vale Arnon até o monte Hermon e toda a banda leste de Aravá. Sihon, rei do Emori, que morava em Heshbon, o que reinou sobre o território que incluía Aroer, as margens do vale Arnon. O meio do vale, metade de Gileade até o rio Iaboque, a qual tem fronteiras com o povo de Amon, o Aravá até o bando leste do lago Kinneret, e até o mar de Aravá, o mar morto, na banda leste, ao longo do caminho de Beit Eshmort, e ao sul até as encostas de Pisgar. Havia também o território de Og, rei de Baxã, que pertencia ao restante dos Refaim. Ele morou em Asherot e em Adrei, e governava o monte Hermon. Salquirá, toda a Baxã, na fronteira do Geshuri, e Malquirá, e metade de Gileade até a fronteira com Sihon, rei de Heshbon. Moshe, o servo de Adonai, com todo o povo de Israel, os derrotou. E Moshe, o servo de Adonai, deu essa parte como possessão aos Reuvim e a minha tribo de Manassés. São estes os reis da terra a quem Yehoshua, com o povo de Israel, combateu na parte oeste do Iaden, entre Baal-Gad, no vale de Lebanon, em toda a montanha que sobe na direção de Seir. Yehoshua deu esta terra, habitada pelo Iti, pelo Emori, pelo Canani, pelo Perizi, pelo Ivio e pelo Evuzi, como possessão às tribos de Israel, de acordo com sua divisão nas montanhas, na Shefilá, no Aravá, nas encostas das montanhas do deserto Negev. São os reis de Jericó. Olha quantos reis Yehoshua derrotou. Rei de Aibet-El, rei de Jerusalém,
rei de Hebron, rei de Amurt, rei de Laquish, rei de Egló, rei de Gezer, rei de Divi, rei de Geder, rei de Hormá, rei de Arad, rei de Leviná, rei de Adulam, rei de Malquidar, rei de Beitel, rei de Tapuar, rei de Efer, o rei de Afec, o rei de Charol, o rei de Madom, o rei de Hatzor, rei de Shiron Merô, rei de Ashikimnaf, rei de Taanamak, rei de Megido, rei de Kedesh, rei de Coné em Carmelo, rei de Dor na região de Dor, rei de Goim no Gilgal e rei de Tsitzar, fazendo o total de 31 reis que o povo de Israel, juntos com Yehoshua, derrotaram esses reis. Fazendo uma recapitulação, era necessário guerras nesse contexto em qual Yehoshua estava convivendo, era necessário tomar posse, tá? Era necessário. Essas nações tiveram todas elas a oportunidade de fazerem Teshuvá e não fizeram, assim como Sodoma e Gomorra tiveram a oportunidade na época de Abraão de fazer Teshuvá e não fizeram. Por isso Abraão suplicou pela cidade, pelas pessoas, se houvesse 5 justos, 10, 50, até um justo, mas não tinha. Veja que o Eterno é misericordioso, mas ele ouve, tá? Ele quer entender e compreender o quão o homem tem suplicado pelo povo ímpio, tá? Embora ele é justo e verdadeiro. Então é necessário nós compreendermos todo esse contexto. O contexto da Torá é a qual a primeira geração de Israel, do povo de Israel pereceram. Nós temos aqui o contexto da nova geração, que é de Yehoshua, vindo agora, tomando posse da terra prometida. Em guerras, e muitas guerras, houve muitas mortes, então era necessário. Depois nós vamos vir para o contexto de Juízes, acompanhe, é onde os juízes começaram a reinar, porque Israel não tinha rei. Então os juízes tomaram partidos da época. Os juízes vieram a julgar situações do povo de Israel. Não havia rei, ok? Depois nós temos 1 Samuel, onde o povo de Israel quer um rei, tá? Depois nós temos, e o povo de Israel escolheu um rei. Eles não consultaram o Eterno. Primeiro erro que eles fizeram foi não consultar o Eterno e eles elegeram um rei, que foi Saul. E depois nós temos 2 Samuel, que aí vem a vida de Davi, né? Entre 1 e 2 Samuel vem a vida de Davi, o primeiro rei constituído pelo Eterno, que também era falho, errante, cometia pecados. E aí nós temos Shilomon, que foi o segundo rei, depois de Davi, o terceiro rei, né? Depois de Saul. E aí nós temos os sucessores, depois de Shilomon, a qual fizeram muita coisa errada. Shilomon foi o construtor do primeiro templo, chamado em hebraico Beit HaMikdash, que é o templo da casa do santo de Adonai, a casa do santo. Beit HaMikdash, o primeiro templo feito com todas aquelas ouro, prata, bronze, tudo coisa linda, maravilhosa, que Salomão fez para o Eterno. Depois houve o saque, né? O primeiro exílio, porque o povo de Israel fez o que era mal diante dos olhos de Adonai. E assim foi indo gerações a gerações até chegar na época de Yeshua. E hoje nós aqui no século 21 falando deles. Nazareno, Florencio, Paula, Faraó, da época de Yosef, era uma
um patife. É um patife mesmo. Ele conhecia, ele tinha toda a oportunidade de puxar a ficha do seu antecessor e ver, né, o que ele fez de generosidade para o povo de Israel. Né? Ele fez o povo de Israel na época de Iosef, ele fez, né, deu uma terra para Israel junto com os 12 e os filhos, que era um total de 70 pessoas que desceram ao Egito. Ele fez, então esse faraó da época de Moisés, ele deveria ter puxado em vez de escravizar o povo, mas não, pelo contrário, ele escravizou o povo, motivado por ganância e poder. Então aí o Eterno endurece o coração dele. Então é nesse sentido que a gente tem visto, tá? Por que o Eterno não endureceu o coração do primeiro faraó na época de José? Porque ele foi generoso com o povo de Israel. Lembram lá dos dois servos, o padeiro e o copeiro que foi colocado na prisão? E quem é que estava na prisão cuidando que era carcereiro da época? Iosef, né? Iosef, que foi pego foi acusado de assediar a mulher de Potifar, né? E foi acusado, mas não houve crime. E aí ele foi colocado lá, ele virou carcereiro. E tinha um padeiro e tinha um copeiro, né? E eles tiveram sonhos. E aí Yosef foi lá e interpretou os sonhos. E Faraó foi generoso com Yosef. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, assim como ele foi generoso com Yosef, com Israel, por que que o sucessor depois dele, que é o contemporâneo a Moisés, não foi também? Pelo contrário. Agora, tinha que se cumprir, porque o Eterno disse para Abraão que o povo de Israel iria ficar escravo 400 anos, né? Então, meus irmãos, esse é o contexto aqui do livro de Josué. Sábado que vem nós vamos falar mais. Alguém tem alguma pergunta sobre essa situação aqui do livro de Josué, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12, a respeito disso? Se alguém tiver e quiser fazer, comente aí, tá? E como de costume, a gente sempre está lendo aqui todos os Shabat e dando as explicações, certo? Explicando, falando. Então você curta a página, compartilhe, né? Ajude a outras pessoas a entenderem, né? Todo esse contexto, toda a história do nosso povo. Eu costumo dizer, enquanto estou falando aqui, você pode formular sua pergunta e escrever aí. Eu costumo dizer que as pessoas querem fazer parte do povo de Israel e não querem conhecer a história, não querem conhecer, né? As pessoas, tem muita gente do oba-oba, sabe aquela, a Maria vai com as outras? Elas dizem, eu quero fazer parte, eu sou um judeu, eu isso, aquilo. Mas se você for perguntar algo para ela das escrituras, ela não conhece. Poxa, não conhece a história do próprio povo dela, como é que pode? É? Nós temos que conhecer, e é por isso que nós estamos aqui dedicando esse momento de estudo, de entender o contexto da história do nosso povo. Isso é sublime, gente. Isso é maravilhoso, tá bom? Então eu acho que ninguém tem pergunta, né? Então eu vou finalizar aqui. Que o Eterno possa abençoar você grandiosamente, em nome de Yeshua, né? Que através do seu compartilhamento muitas pessoas possam entender, em nome de Yeshua Mashiach. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe. Amém, amém e amém.